Massa, gatinha, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Vamos falar um pouco do Galo de Campina, que praticamente, segundo informações, tem um jogador aí do Penedense, né, Kailan, um jogador que pode sim ajudar o CRB, jogador jovem, mas vamos aguardar nada de concreto. Mas também, torcedor regateando, tem um jogador que o CRB pode estar de olho aí, focar aí nesse jogador, que é a sensação do campeonato alagoano, o zagueiro Zulu, isso mesmo. Zagueiro Zulu, que na partida contra o nosso filho, Arapiraca, foi o jogador da partida. Fez um gol, salvou a equipe do Asa, né? Então, um jogador que vem se destacando bastante. Então, diretoria regatiana, fique de olho nesse jogador, é muito importante. Com certeza, uma dupla de zaga ali, Segovia e Zulu ali no CRB, não vai ter para ninguém. Então, CRB tem que contratar esse jogador aí, Zulu do Asa. Então, antes que chegue aí outro clube aí, leve esse jogador. Ressaltando o CRB que tá treinando aí, focado aí para esse confronto em quarta-feira contra a equipe do Souza, no Repelé. Preço de ingresso na tela aí, está vendo? Arquibancada alta 20, a arquibancada alta na curva 30 e as cadeiras 150. Ressaltando aí, tá aí, né, o preço de ingresso para o jogo quarta-feira contra a equipe do Souza. O CRB precisa dar uma resposta, já que a equipe regatiana vem de 3 empates já na competição. Tem que classificar, né? É muito importante o CRB classificando, né? Ressaltando o foco total também é no Alagoano domingo contra o Penedense. E essa é a questão. Poupa a equipe para o jogo contra o Penedense ou entra agora quarta-feira com o time praticamente ali completo? E segundo informações também, o jogador que pode estar aí, né, à disposição, o Willer Bahia, né, o novo contratado aí. Segundo informações sobre o Bertolozzi, eles deixam entender que vai sim mexer na equipe regatiana, poupar alguns jogadores. Isso porque o jogo contra o Penedense vai ser um jogo muito difícil lá no estádio Alfredo Lim. Então, mas para isso, o CRB tem que ir com o time praticamente ali, 100% ali, né, de preparo físico. É um jogo pegado, jogo corrido, né? Deixa os comentários aqui, o CRB deve poupar algum jogador para esse jogo de quarta ou vai com o time completo. Então comente aqui no canal Sem a Paixão. E também trazer aqui a coletiva, né, de apresentação do novo executivo de futebol, Ari Barros. Então vamos ver o que ele falou aí, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, né? Canal Sem a Paixão, canal de torcedor. Ressaltando aqui um trecho aqui que eu trouxe logo antes no canal. O CRB, ele tentou, né, devolver o zagueiro Miranda para a equipe do Amazonas, mas não teve êxito. O CRB querendo devolver o jogador, mas o Amazonas não aceitou. Então vamos ver o que falou aí Ari Barros, o novo executivo de futebol do CRB. Ari, boa tarde, seja bem-vindo aqui para o Clube de Regatas Brasil, né? Mais um desafio na tua vida profissional. E você chega no momento em que a rota está sendo recalculada, né? A tomada de rota deu errado e você chega no momento, por exemplo, um colega seu que já foi, você está assumindo esse departamento de futebol do CRB, jogadores que já foram, para o Alagoano não pode mais, né, escrever. O que é que tu pensa? Você tem um raio-x da situação do CRB para esse momento, como é que está o mercado, espera terminar os estaduais, quer dizer, que você já pode passar para o torcedor desse teu trabalho, pouco tempo você está aqui no CRB. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz e motivado em poder estar no CRB, um clube gigante, um clube que dá toda a condição estrutural, né, para o atleta e para nós que fazemos a instituição. Então, quero dizer para o nosso torcedor que, primeiramente, eu me sinto honrado de estar vestindo essa camisa, que tenho certeza que vamos fazer uma história bonita, uma história linda nessa instituição. Falar em trocar a rota, né, para o caminho correto, isso a gente já tem entendimento. É por isso, né, que infelizmente o meu colega de trabalho acabou sendo substituído pelo meu nome. Agora é uma página nova, é algo novo que a gente vai tentar implementar a nossa filosofia e metodologia de trabalho, né, da forma que nós
entendemos, graças a Deus, por onde passamos, dentro desse case de sucesso, fomos muito felizes, somos felizes dentro das nossas tomadas de decisões e espero que aqui não seja diferente. A rota, ela começou a embicar por um lado positivo, né? Viemos aí de 3 resultados de empate, já conseguimos uma vitória no sábado, então daqui para frente o CRB é uma instituição grande, então precisa, né, ser sempre postulante a títulos e acesso. Boa tarde, Ari. Seja bem-vindo ao Maceió, ao CRB. Você estava falando aí sobre implementar o seu modo de trabalho. Era justamente isso que eu queria saber. Como é o seu perfil de trabalho? É mais do dia a dia? Como é você no mercado? O primeiro executivo da era marroquim, por exemplo, Thiago Paes, ele tinha como perfil jogadores mais jovens que tivessem passagem por clubes grandes, ou aqueles mais medalhões. Já o André eram os jogadores mais jovens. Como é a contratação do Ari Barros? Como é que você pretende trabalhar? E no dia a dia, como você é? Você é mais paisão? Você é mais aquele linha dura? Como é o seu método de trabalho? Eu tenho algo que eu carrego comigo que me beneficia, né? É que eu joguei futebol. Então eu sei o tratado com o atleta, eu falo a língua deles no dia a dia. Então eu não sou aquele cara que chega batendo. Eu tento entender primeiro o que está acontecendo e identificar o problema, porque o jogador de futebol ele já vem uma carga pesada em cima dele. Então, se eu estou aqui como um diretor executivo, que eu vou chegar, ele vai olhar para mim e vou chegar com um chicote do tamanho do mundo, não é assim que funciona. Então, lógico que tem casos e casos, né? Se o atleta, a gente vê que há um problema em casa, muitas vezes o atleta está com um problema com a mãe, com o doente, pai doente, filho doente, e não consegue estar com a cabeça boa e focar. A gente tenta entender e ajudar. Então, a minha forma de conduzir o meu dia a dia é humanizando os setores, né? Dando aquilo que eles precisam. Agora, lógico, se chegar um momento que a gente tem que chamar na grande, né, e falar um pouco mais alto, nós vamos fazer. Agora, nunca foi preciso chegar nesse tom, porque a gente tenta, como eu joguei futebol, a gente tenta antecipar o problema e tenta matar pela raiz aquele problema que supostamente vai gerar algo grandioso. Então, eu estou chegando agora. Com relação ao meu modelo, meu estilo de jogo, né, de entender o mercado, eu sou agressivo no mercado, eu gosto de resgatar jogadores que por algum momento, ele se perdeu no meio do caminho, jogadores que eu vou te dar um exemplo aqui de um case de sucesso meu, Renato Cajá. Cheguei no Juventude, ninguém queria ir em lugar nenhum, e resgatamos o Cajá. Ele nos deu um acesso da C para B e da B para A. Então, é entender o processo, é entender como está o nosso elenco, é entender a necessidade do que o meu comandante precisa, dentro do modelo de jogo que ele joga, e aí no mercado. Temos pouco tempo, né? A janela está fechando aí no dia 28, daqui a pouco tem uns dias a mais para os clubes que vai chegar nas finais. Então a gente já está bem atento àquilo que a gente precisa e dentro daquilo que o treinador pede para deixar um grupo homogêneo, né? Para que ele possa desenvolver o seu melhor e olhar para o banco, olhar para qualquer situação que ele queira usar no campo e tê-la. Ari, boa tarde, seja bem-vindo ao CRB. Na sua visão, onde foi o erro no planejamento do CRB nesse início de ano? Muito se tem falado, parte do torcedor também, a defesa. Você enxerga assim também dessa maneira? A defesa, de repente, o sistema defensivo devia ser um pouco, de forma assim, digamos, melhor montado? Pessoal, é muito fácil chegar aqui e apontar um erro, né? Como foi feito ou deixou de ser feito. Eu chego para poder entender, né, o que foi feito, o que está sendo feito e o que vai ser feito. Então, é muito cedo para eu chegar aqui e apontar um dedo. Eu estou apenas 4 dias na cidade. Temos um jogo decisivo amanhã, que acredito ganhando a gente entra no G4. Temos um jogo dificílimo no sábado, né, que a gente precisa passar para conquistar uma final e garantir uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil para o ano seguinte. Então, uma coisa que eu quero falar para você e para o nosso torcedor, que a gente está atento, que aquilo que for preciso mudar, nós vamos mudar, aquilo que é necessário permanecer, vamos permanecer, até porque às vezes o futebol
eu já entendi que o clube passou por uma reformulação gigante e ele precisa de tempo, ele precisa de várias situações para poder esse motor engrenar de uma forma positiva. Então, vamos analisar, tem um jogo amanhã, tem jogo sábado, depois vai ter uma parada, né, que o nosso calendário é só Deus na causa. Às vezes a gente tem um dia determinado para voltar e às vezes se muda. Então, esperamos que durante esse prazo a gente tenha um entendimento do que precisa ser feito, até porque aqui tem grandes valores. Ari, boa tarde. Você chega com o time já montado, né, como os colegas já falaram, e agora o CRB, na sua gestão, vai precisar passar por uma espécie de reformulação com os campeonatos rolando. O quanto isso dificulta o teu trabalho e de que maneira você pretende desempenhar esse papel de diagnosticar os problemas da equipe, dos jogadores que já estão aqui e de repente fazer uma nova reformulação dentro da temporada? Graças a Deus, esse modelo de situação que a gente encontra, eu encontrei semelhante no meu ex-clube, né? É trocar o pneu com o carro andando, né? Isso é fácil? Não, vai trocar qualquer pessoa aí um pneu de um carro com um carro em andamento que vai ser muito complicado ou impossível trocar, né? Mas a gente usa esse termo, né, para entender, né, o que vai ser feito e o que precisa ser feito. Então eu entendo, né, que o que for preciso fazer, né, eu tenho ok do meu presidente e dos seus pares que o que for preciso ser feito, eu vou ter o apoio deles para ser feito. Os campeonatos estaduais estão em fase terminal, o nosso também está em fase terminal e a gente está monitorando. Nós temos um banco de dados muito vasto. Às vezes eu tenho enxergado que a nossa solução no futebol brasileiro é ir buscar jogadores no futebol sul-americano, porque eles têm desejo em jogar no nosso país. São atletas que não custa um valor que tão alto, porque o futebol ele é caro e às vezes o jogador, quando ele está no nível de Série A e Série B, a gente não consegue mais barganhar um certo valor e a saída é o futebol sul-americano. E isso eu também tenho procurado, essa estratégia, essa saída do futebol sul-americano e também, graças a Deus, tenho tido sucesso. Ultimamente, 2 jogadores onde eu estava se tornaram jogadores imprescindíveis nas equipes por onde eles estiveram, onde estão. Boa tarde, Ari Barros, Fernando Antônio, jornalista da Rádio Mares do Sul. Boa tarde. Você fala de jogadores sul-americanos, então eu acho que Luiz Segovia vai jogar muito equatoriano, né? O que dizer para toda a torcida regatiana? Satisfação imensa, prazer. Satisfação. O Segovia, quando eu o acompanhei também, eu nem pensava, nem imaginava vir para o CRB, ele já foi para o meu banco de dados. Um jogador sensacional, um cara que é difícil você ter um jogador canhoto jogando ali na sua defesa, mas é um jogador que há um bom tempo sem jogar, jogou sábado, né, e não sentiu. É um jogador de imposição, de uma qualidade técnica. Então, esses jogadores sul-americanos, eles me atraem por conta do jeito que eles jogam, os jogadores que a gente precisa, que é jogador de força e velocidade, e aqueles que têm um cognitivo um pouco apurado, aí é que sobressai e a gente tenta pescá-los e trazer. A pergunta do Luciano Costa, da Rádio Jovem Pan News. Ari Barros, na sua opinião, o Campeonato Alagoano serve de parâmetro técnico para avaliar o elenco visando a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, eu não vejo como parâmetro técnico, até porque os campos que a gente joga não é o mesmo nível de um campo que a gente joga no Serra Dourada, que a gente joga em São Paulo. Então, eu não vejo como parâmetro para eu dizer, aqui esse estilo de jogo, esse modelo de jogo, esse jogador, ele já está pronto para uma Série B. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que ele serve sim para que a gente possa ter uma noção. Se num campeonato estadual eu estou dando uma nota 7, então no brasileiro eu preciso de uma nota maior para eu chegar onde eu preciso chegar. Então eu acredito que não é parâmetro para que eu seja campeão, né? Não estou falando que eu vou ser campeão. Vamos buscar o título, vamos buscar a primeira passagem para ir para a final, mas o que eu falo eu fui campeão estadual, está tudo ótimo para eu iniciar uma Série B e buscar o acesso. Não é assim. É convicção. O futebol tem que ser feito de convicção.
independente da competição, independente do que aconteça, é o dia a dia, é o comportamento, é a entrega, é a guerra toda hora. Então, isso faz com que a gente tenha um parâmetro, sim, para um campeonato brasileiro. Ari, o CRB na temporada passada foi muito fácil, o primeiro semestre. E a temporada passada ele deixou uma lição. E você que é um cara rodado, conhece muito bem. O CRB ele estreia no dia 20 de janeiro, jogando em Penedo, vence por 1-0. E aqueles 11 jogadores chegam numa Série B. Tricampeonato alagoano, decidem a Copa contra o Fortaleza, Copa do Nordeste, mesmos jogadores. E as oitavas de final de uma Copa do Brasil. Mas aí estouram todo mundo numa Série B. Isso foi uma lição que ficou. Como é que tu observa? E aí começa mal esse ano, como agora deu o contrário. Ele vai estar pronto para uma Série B, traçando um parâmetro daquilo que foi lá, o início do ano passado, para o começo desse agora, 2025. Foi uma pergunta muito interessante da sua parte. O futebol, a gente tem que acompanhar, né, todas as competições, os clubes que, no caso, eu estava no Paysandu, eu observava o CRB e realmente foi um início de ano maravilhoso, né? E por algo que eu não vou cravar e nem vou falar e nem ouso a falar porque eu não estava aqui. Mas o futebol, ele precisa de um time, né, precioso, né? E às vezes esse time, você tem que estar atento para poder você dar um up. E esse up, você tem que entender qual é a melhor carga de up nesse momento. É eu contratar 1, 2 ou 3 jogadores de alto nível que venha, encaixe e abrace todo mundo? É eu chegar e dar um prêmio maior? É eu chegar e pegar e concentrar mais? Enfim, eu estou dando alguns exemplos, mas você tem que ter o feeling de chegar e ter o entendimento. E ter a percepção. Então, essa percepção de quem já conquistou, de quem já subiu, de que chegou lá no ápice, às vezes ele consegue enxergar algo e seguir, né? E às vezes, infelizmente, a gente tenta fazer essa mudança, dar esse up e não consegue ter sucesso, né? Basta você estar junto com todo mundo, né? Falar a mesma língua com todo mundo e acertar esse ponto e dar sequência na competição em busca do objetivo maior. Ari, o CRB ele tem uma particularidade, principalmente nos últimos anos, de ter somente o diretor ou o executivo de futebol, não tem aquele departamento de futebol mais robusto. Você já teve experiência como jogador, como gerente, diretor, executivo. Na tua visão que está chegando agora, você acredita que o CRB ele precisa aumentar e qualificar esse departamento de futebol, trazendo, por exemplo, um gerente? Veja só, eu acredito em processos. Eu acredito muito em processos. Eu chego hoje na instituição e me agrado com o que eu vejo. Eu me agrado com a estrutura física do clube. Porque lá atrás, no tempo que eu jogava, só bastava pagar rigorosamente em dia que resolvia o problema. Hoje em dia, além de você pagar rigorosamente em dia, você tem que ter uma estrutura. Porque tem um pós-treino, você tem que ter um recovery bacana, tem que ter uma fisioterapia boa, um nutricionista, um fisiologista. Então, tudo isso. Então, o que eu encontro até o momento dentro do CRB, estou muito satisfeito e feliz. Comentei até com o nosso presidente e com os seus pares que eu chego numa instituição que dá uma condição maravilhosa de trabalho para todo mundo. Então, dentro disso, eu tenho que entender o meu staff, que são pessoas maravilhosas. Às vezes, quando tem um funcionário que está um pouco tempo na casa, dá uma baixada de guarda, mas eu estou aqui para levantar o astral de todo mundo. Tive uma reunião fantástica com eles ontem, que eu preciso que eles trabalhem com excelência para darmos um suporte gigante para o treinador, para a sua comissão técnica e para os nossos jogadores, que são os artistas que precisam estar performando em alto nível no dia a dia e em dias de jogos. Então, hoje eu estou tranquilo com a gerência. Eu tenho o Marco Primavera, que trabalhou comigo quando eu era atleta. Então, é um cara que ele é respeitado, inclusive por vocês da imprensa, por torcida, e por mim. É um cidadão do bem, de caráter, de princípios,
Então, eu e ele ali, né, ele vai fazer a logística, eu vou fazer, dar uma olhada naquilo, se está bom, se está ruim, continuar essa interação para que a gente possa fazer o melhor. A nossa logística é a das melhores possíveis, toda hora vai ter ponte aérea? Não, mas nós temos que fazer o melhor, buscar o melhor. E eu tenho certeza que o que eu tenho hoje dentro do CRB, com estrutura de staff, eu estou satisfeito. Ari, como você mesmo comentou, são 4 dias já aqui, né, em Maceió. Acredito que não foram 4 dias à toa, já está montando todo esse planejamento. Qual a prioridade agora? Quais são as posições que você vai priorizar para os próximos dias já o CRB anunciar? A minha prioridade é trabalhar com calma e paciência, né? Lógico que dentro dessa calma e com essa paciência, eu estou nos bastidores, o telefone pegando fogo, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um conhecimento, né, vasto no mercado. Então, com isso, a gente tem que analisar. Eu só vi apenas um jogo. Eu tenho um jogo decisivo amanhã. Eu tenho um jogo decisivo sábado. Então, eu não posso atropelar e achar que tudo está errado, né, quando se perde ou quando dá um momento errado. Também eu não posso me desesperar. Tá tudo certo, tá tudo certo. Não, ganhou. Opa, vamos analisar o que é que está acontecendo. Ah, perdeu um jogo. Opa, não está tudo errado. Não está tudo errado. É um equilíbrio, né, dentro da vida, e principalmente no futebol, que a gente mexe com a emoção, é a gente trabalhar com equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, a gente encontrar o que precisa ser feito, e garanto para você e para o nosso torcedor que aquilo que precisa ser feito, nós vamos fazer, até porque, graças a Deus, a gente veio aqui para poder fazer história e vamos fazer história. O Ari, o Igor falou sobre contratações, mas queria saber sobre dispensas. A CRB tem 2 jogadores que estavam sendo muito questionados, que é o Ronald e o Juan, que já foram liberados pelo clube. Tem mais alguns jogadores, e ainda tem no elenco, na verdade, alguns jogadores que continuam sendo questionados pela torcida, né? A contratação deles continua sendo questionada. Deve ter mais dispensa também nos próximos dias? Ainda não houve dispensa de nenhum atleta, né? Os atletas estão trabalhando, os atletas estão se dedicando e assim... Tudo que se fala, né, temos que ter cuidado. Lógico que em algum momento eu preciso falar, né, aquilo que é necessário, né, só que eu tenho que ter cuidado porque eu tenho um jogo decisivo amanhã, né? Eu sei que meu torcedor, às vezes ele vai querer uma resposta de imediato, ele vai querer uma mudança de imediata, mas cada passo que formos tomarmos aqui, o nosso torcedor ele vai estar sabendo. Se daqui a pouco faltou um pouco de comunicação ou falta, não vai faltar daqui para frente. Nós vamos estar interagindo com vocês para que seja essa ponte para o nosso torcedor. Às vezes fica longe o nosso CT, o Marcel, para vocês acompanharem, até porque o modelo hoje de trabalho, né, é acompanhar de longe, deixando aqui com a nossa assessoria, passando tudo que é informações para vocês, mas de uma coisa eu posso garantir, né, nós vamos fazer o melhor para o CRB. E o melhor para o CRB é o melhor para o nosso torcedor, que vai ver uma equipe competitiva, uma equipe que luta, que guerreia, para a gente conseguir os nossos objetivos. E eu não tenho dúvida, Ari, que um dos nossos objetivos será o acesso à Série A. A gente tem batido nessa tecla aqui constantemente, fica até chato repetir toda hora. Perguntei para o Jorge, perguntei para o outro, pergunto agora para você. Clube de Regatas Brasil sobe a Série A esse ano, sim ou não? Veja só, nenhuma equipe, né, ela pode chegar aqui e falar sobe. Por mais que tenha um melhor investimento, um maior investimento. Então, nós somos postulantes ao acesso. Nós somos postulantes. Uma equipe grande, uma equipe que já mostrou que tem condições de chegar e brigar pelo acesso, temos. Agora, nós temos que ter pé no chão. Nós temos que saber que a gente precisa, a cada dia, buscar uma melhora, porque a competição, né, do nível de Série B, ela não é fácil. Se você for olhar o Goiás, o investimento é gigantesco e o ano passado ficou no meio do caminho. Você vê o investimento do Novo Horizontino, bateu na porta e ficou. Aí você vê o Mirassol também fez um investimento pesado, na reta final ali conseguiu sustentar. Então nós temos aí Curitiba com investimento pesado e também não subiu. Então é trabalhar certo. É trabalhar e fazer aquilo que precisa ser feito, pezinho no chão, porque na hora que a Série B ela começa, né, são 38 rodadas, é muito jogo, então vai ter uma hora que você vai estar bem e você vai dar uma oscilada, e nessa hora que oscilar, você tem que ter equilíbrio,
Aí na hora que você dá uma oscilada, você tem que, daqui a pouco, opa, o que é que está acontecendo? Para poder já voltar e pegar a rota novamente, que tinha acabado de desviar um pouquinho para um lado esquerdo ou para um lado direito, e seguir firme. Então, não existe hoje você dizer, cravar que o CRB vai subir. Se eu tivesse essa bola de cristal, seria maravilhoso chegar aqui e dizer, ó, ao final do ano aí, a gente pode comemorar o acesso que já está garantido. Agora, de uma coisa eu te garanto, trabalho, empenho e dedicação não vai faltar por parte de ninguém. Nós temos um presidente que já sabe, né, esse gosto de pegar e chegar até ali e faltar um pouquinho para chegar na reta final, né? Contratou um executivo que já tem esse caminho de chegar e chegar. Então, é trabalhar, né, com humildade, pezinho no chão. Maceió, uma cidade maravilhosa, que ela me proporciona uma situação de poder convencer um atleta de vir, diferente de outros estados. Para você convencer um jogador para ir é muito difícil, e isso conta. O jogador, ele faz hoje em dia os jogadores, eles contam até o tempo de voo daqui para lá, de lá para cá, e às vezes eles estão acostumados a jogar no São Paulo, no Santos, Flamengo, só toda hora voo fretado, ponte aérea, e aí, meu irmão, você tem que trazer pessoas que realmente queiram abraçar a instituição, viver o clube, e eu tenho certeza que com tudo isso, velho, com esses adjetivos aí que eu já citei, a gente vai ter um ano de sucesso.